Esse homem desapareceu por 6 dias, mas disse que foram só 30 minutos. Olá, pessoal! No vídeo de hoje vamos contar um dos relatos mais misteriosos e inexplicáveis já registrados em território britânico. A história é baseada em arquivos reais, entrevistas esquecidas pelo tempo e documentos oficiais que nunca receberam uma explicação conclusiva. Trata-se do desaparecimento de um homem chamado George Rogers, ocorrido nos arredores da cidade de Cambridge, na Inglaterra, em novembro de 1983. George não era um adolescente, nem um aventureiro. Era um homem adulto, de 37 anos, técnico em engenharia de telecomunicações, casado, sem filhos e com uma vida completamente estável. Sua rotina era simples, previsível e marcada pela racionalidade. No entanto, o que aconteceu com ele naquele mês frio mudou sua vida para sempre e levantou dúvidas profundas sobre a natureza do tempo e da realidade. George vivia com a esposa, Claire Rogers, em uma casa modesta situada nas proximidades da floresta de Evergreen Woods, um trecho densamente arborizado conhecido por suas trilhas estreitas e ambiente silencioso. Trabalhava há mais de 15 anos prestando serviços técnicos para empresas de telefonia, resolvendo problemas de sinal, configurando sistemas e instalando equipamentos de rede. Era um homem metódico, discreto e conhecido pela pontualidade. Em seu tempo livre, costumava passar horas ajustando e observando as estrelas com um telescópio antigo que ele mesmo havia restaurado peça por peça. Apesar do fascínio por astronomia, George era extremamente cético e pouco dado a fantasias. Claire o descrevia como lógico, preciso e absolutamente avesso a qualquer tipo de superstição. Na tarde de domingo, 13 de novembro de 1983, uma forte tempestade atingiu a região de Cambridge. Chuva constante, ventos cortantes e relâmpagos, cruzando o céu de maneira intermitente, transformaram o ambiente em um cenário hostil. George passou a manhã inteira no galpão de ferramentas que mantinha nos fundos do terreno, separando cabos, calibrando aparelhos e preparando sua maleta de equipamentos para uma instalação marcada para o dia seguinte. Por volta das 3 da tarde, comunicou à esposa que faria uma caminhada curta pelo bosque. Claire, preocupada com o tempo, tentou convencê-lo a desistir, mas George respondeu apenas: "Preciso pensar um pouco." Era uma rotina comum em momentos de tensão ou quando precisava organizar as ideias. Vestido com uma jaqueta impermeável azul escura, calça reforçada e botas resistentes, George pegou seu guarda-chuva preto e uma lanterna pequena que sempre carregava no bolso interno da jaqueta. Seguiu em direção ao bosque pela trilha principal, acenando para um vizinho que o viu passando diante da cerca. Foi a última pessoa a vê-lo naquele dia. As horas seguintes foram marcadas por preocupação crescente. A tempestade se intensificou e a escuridão chegou rapidamente. Claire, ao notar que o marido não retornava, telefonou para alguns vizinhos, depois para a delegacia. Àquela altura, já era noite fechada e a chuva impiedosa tornava qualquer busca ainda mais difícil. As operações de busca começaram ainda naquela noite e se estenderam por 6 dias consecutivos. Equipes formadas por policiais, bombeiros, moradores da região e unidades com cães farejadores foram mobilizadas. A floresta foi dividida em setores com base em mapas topográficos e vasculhada de forma sistemática. Como os drones ainda não existiam, helicópteros da força policial sobrevoaram a área com holofotes. Nenhuma pista foi encontrada, nem pegadas, nem objetos, nem roupas. George havia desaparecido completamente, como se tivesse evaporado no ar. A lanterna, o guarda-chuva, qualquer sinal, tudo parecia ter sumido junto com ele. As buscas continuaram por toda a semana, atraindo a atenção da imprensa local. A história começou a circular em jornais de Cambridge e depois em emissoras de rádio. A hipótese de um acidente, como uma queda em uma fenda ou deslizamento, foi considerada. Mas a floresta Evergreen Woods não possui terrenos acidentados o suficiente para esconder um corpo por tanto tempo sem deixar vestígios.
A possibilidade de que George tivesse se afastado por vontade própria também foi avaliada, mas logo descartada. Ele havia deixado documentos, carteira, chaves e pertences importantes em casa. Além disso, não havia qualquer sinal de instabilidade emocional ou intenção de desaparecer. No sábado seguinte, 19 de novembro, por volta das 8h20 da manhã, George reapareceu. Um motorista que passava pela estrada principal que margeia a floresta avistou um homem caminhando lentamente, coberto de lama, com a aparência cansada, mas intacta. Reconhecendo George, o motorista parou o carro e chamou a polícia. Minutos depois, patrulhas chegaram ao local e confirmaram a identidade. O homem usava exatamente as mesmas roupas descritas por Claire, inclusive a jaqueta azul, o guarda-chuva e as botas. George parecia desorientado, mas não em estado de pânico. Disse aos policiais que estava voltando para casa após uma caminhada curta e não compreendia o motivo da comoção. Foi imediatamente levado ao hospital de Cambridge, onde recebeu atendimento emergencial. Durante o trajeto, os policiais tentaram explicar a gravidade da situação, mas George demonstrava completa incredulidade. Para ele, haviam-se passado cerca de 30 minutos desde que entrou na floresta. Ao chegar à unidade médica, foi recebido por uma equipe já informada do caso. Claire, alertada sobre o retorno do marido, correu ao hospital acompanhada por 2 detetives. O reencontro foi comovente. Ela o abraçou em prantos, enquanto jornalistas, curiosos e autoridades cercavam o local em busca de respostas. A ficha começou a cair lentamente. George escutava, atordoado, enquanto os médicos e policiais falavam sobre os 6 dias de buscas, as reportagens e o sofrimento da esposa. Ainda no leito de observação, tentava entender como seu relógio marcava 4h32 da tarde, praticamente o mesmo horário de sua saída, enquanto o calendário indicava sábado, 19 de novembro. Em sua mente, ele havia caminhado por pouco mais de meia hora pela trilha do bosque. Descreveria posteriormente que o único momento fora do comum durante sua caminhada foi a sensação de um estalo seco no ar, seguido por uma luz intensa que o envolveu completamente. Conforme o dia avançava, o caso tomava proporções ainda mais enigmáticas. Médicos realizaram exames clínicos detalhados em George para verificar seu estado físico após o suposto período de desaparecimento. O primeiro ponto levantado pela equipe foi a ausência completa de sinais de desidratação. Um ser humano adulto, em condições de clima frio e sem fontes de água, começaria a apresentar sintomas de colapso após 2 ou 3 dias. George, porém, estava hidratado. Seus níveis de eletrólitos, sódio e potássio estavam todos dentro da normalidade. Não havia perda significativa de peso nem traços de desgaste metabólico. Os batimentos cardíacos também chamaram atenção. Estavam levemente acelerados, mas dentro do esperado para alguém que havia caminhado sob tensão por alguns minutos. Nada indicava esforço prolongado, exposição severa ou privação alimentar. George não carregava reservas de água ou comida e, mesmo assim, não apresentava os sintomas esperados após 6 dias. A equipe médica registrou os dados e os comparou com exames anteriores, já que George fazia acompanhamento periódico por causa de uma leve hipertensão. Os resultados estavam consistentes com alguém que simplesmente tivesse saído para uma caminhada breve. Além disso, os especialistas observaram que não havia qualquer sinal de ferimento externo, nem cortes, nem arranhões, nem hematomas. Suas roupas estavam sujas, mas não rasgadas. As botas tinham lama fresca e o guarda-chuva ainda pingava, como se tivesse sido usado há instantes. Não havia marcas de exposição solar prolongada, hipotermia ou dormência muscular. Tudo em seu corpo indicava uma experiência física limitada a alguns minutos. O que para os médicos era absolutamente incompatível com o relato do desaparecimento prolongado registrado pela polícia. O contraste entre o tempo real e a condição física de George provocou reações de perplexidade entre os profissionais. Nenhum protocolo clínico conhecido explicava aquele estado. Foram descartadas hipóteses de desmaios prolongados, perda de consciência induzida por trauma
e até quadros raros de amnésia psicogênica. Nenhuma teoria médica conhecida explicava como alguém poderia passar 6 dias em um ambiente hostil sem efeitos fisiológicos significativos. George, ao contrário de um sobrevivente comum, não apresentava sinais de sofrimento. Era como se tivesse saído de casa e voltado poucos instantes depois. Mesmo o relato emocional de George era diferente do que se espera em casos de trauma ou confusão mental. Ele falava com clareza, descrevendo os detalhes de sua curta caminhada, o som do vento, os estalos dos galhos sob os pés e o súbito silêncio após a luz intensa. Disse não lembrar de qualquer período de inconsciência. Não sabia onde esteve, nem como explicar a discrepância de tempo. Segundo ele, apenas continuou andando até sair da trilha e alcançar a estrada. Nada indicava que se passaram mais do que 30 minutos. Para George, a realidade parecia intacta, mas os números, os rostos e as evidências diziam o contrário. Ao final daquele dia, os exames estavam concluídos. Não havia sinais de uso de entorpecentes, alterações neurológicas, infecções ou qualquer disfunção física. George Rogers estava perfeitamente saudável. Para a equipe médica, era como se o corpo dele tivesse sido preservado no tempo. A perplexidade era geral. A única certeza naquele momento era uma. O corpo de George não mostrava absolutamente nenhum indício de ter vivido 6 dias ausente. Para a ciência, aquilo ainda não fazia sentido algum. Enquanto George tentava processar a situação, equipes de investigação da polícia local, acompanhadas por consultores especializados, começaram a revisar o trajeto de sua caminhada e a sequência de eventos relatada. O local exato onde teria ocorrido o suposto clarão foi mapeado com base em suas descrições. Mesmo que vagas, as referências eram suficientes para delimitar uma área circular no centro da trilha principal de Evergreen Woods. Peritos realizaram vistorias detalhadas, testando possíveis anomalias eletromagnéticas, radiação e até variações no campo gravitacional, utilizando equipamentos de precisão emprestados de uma universidade próxima. Nenhuma anormalidade foi detectada. O solo, a vegetação e o microclima estavam dentro dos padrões para a época do ano. Ainda assim, os investigadores mantiveram o local sob vigilância por semanas, na esperança de que alguma nova pista surgisse. Nada aconteceu. Foi nesse período que começaram a surgir teorias alternativas vindas de pesquisadores independentes e estudiosos de fenômenos anômalos. Uma das hipóteses mais citadas envolvia distorções temporais causadas por campos eletromagnéticos intensificados durante a tempestade. Certas condições atmosféricas, aliadas à composição mineral do solo, poderiam, em tese, criar bolsões de instabilidade no fluxo temporal. George, ao atravessar um desses bolsões, teria experimentado uma diferença na percepção do tempo, permanecendo dentro de uma bolha, onde o tempo fluía mais lentamente. Essa explicação, embora fascinante, era puramente teórica e não possuía comprovação empírica. Nenhum experimento conduzido na área conseguiu replicar algo sequer semelhante. Outra teoria ganhou destaque entre físicos ligados a estudos de cosmologia quântica. Segundo essa visão, o que ocorreu com George poderia ser resultado de um salto de dimensão. Em determinadas circunstâncias ainda desconhecidas, um ser humano poderia atravessar acidentalmente uma membrana entre duas realidades paralelas. Universos que coexistem com o nosso, mas com leis físicas ou cronologias levemente diferentes. Nessa linha de pensamento, George teria sido projetado para uma dessas realidades e, após um curto período, retornado. A explicação para os 30 minutos em sua percepção contra os 6 dias no mundo real seria a diferença na forma como o tempo transcorre entre essas dimensões. Embora intrigante, essa hipótese carecia de evidências e permanecia no campo especulativo. No entanto, o aspecto mais perturbador surgiu quando um grupo de estudiosos de fenômenos ufológicos se envolveu na investigação. Eles apontaram paralelos marcantes entre o relato de George e os chamados casos de abdução.
Luz intensa, sensação de tempo perdido, ausência de memória intermediária e retorno ao mesmo local são elementos recorrentes nesse tipo de ocorrência. Segundo essa linha de interpretação, George poderia ter sido levado por uma entidade não humana, mantido em estado de suspensão e devolvido com as memórias reconstituídas ou limitadas. A ausência de marcas físicas, a preservação do corpo e o estado emocional estável reforçariam essa teoria. Ainda assim, George nunca relatou avistamento de seres, sons incomuns ou qualquer interação fora do comum além do clarão e do silêncio. Mas foi uma outra teoria, mais sombria, que ganhou tração entre estudiosos do fenômeno, a de que George não teria retornado. Segundo essa hipótese, o homem que apareceu 6 dias depois seria uma cópia perfeita, idêntica em aparência, memória e comportamento, mas vinda de uma realidade paralela. A versão original de George teria ficado retida ou desaparecido completamente. A nova versão carregava as memórias até o ponto da travessia e, por isso, agia com naturalidade, sem saber da diferença. Essa ideia, embora aterrorizante, explicaria a ausência de sintomas físicos, a precisão do relato e o fato de que tudo em George parecia estar exatamente como antes, talvez até demais. Nenhum exame clínico ou teste psicológico conseguiu refutar essa possibilidade com segurança. A própria postura de George após o ocorrido alimentou o mistério. Após os exames e questionamentos iniciais, ele se recusou a conceder entrevistas ou discutir o assunto com amigos e colegas. Pediu afastamento permanente do trabalho e mudou-se com a esposa para outra cidade, em uma região afastada. Claire, visivelmente abalada, também evitava o tema. Familiares disseram que o antigo telescópio de George, antes seu passatempo favorito, foi cuidadosamente embalado e guardado em um armário. Ele nunca mais voltou ao bosque, nunca mencionou a caminhada novamente e passou a viver uma rotina ainda mais reservada. Os documentos do caso, classificados como eventos sob circunstâncias inexplicadas, foram arquivados sem qualquer conclusão oficial. Nenhum novo dado surgiu nos anos seguintes. Décadas se passaram. Hoje, mais de 40 anos depois do desaparecimento de George Rogers, o caso continua sem resposta. Evergreen Woods permanece uma floresta densa, silenciosa, aparentemente comum. Mas entre os moradores mais antigos da região, ainda circula a história daquele homem que saiu para caminhar em uma tarde chuvosa e voltou 6 dias depois, jurando que se passaram apenas 30 minutos. Um evento que desafia a lógica, desconstrói nossa compreensão do tempo e permanece, até hoje, como um dos maiores enigmas não resolvidos da história britânica recente.